Oi? Oi? Quer conversar? Agora? Agora. Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Não Quero Conversar Agora, nosso podcast sobre comunicação e relacionamentos. Sou Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais e sou esposa do João. Oi, gente, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o João, marido da Carol. E vamos conversar hoje? O que você tem pra me dizer? Então, hoje, gente, eu fiz essa pergunta pro João ainda agora e ele pegou um susto. Que é, será que tá na hora de terminar esse relacionamento? Mas era mais puxando o tema e a atenção deste episódio. Porque eu queria trazer o tema separação. Pensando, né, em tudo aquilo que eu estudo e venho estudando sobre relacionamento. Queria trocar essa ideia. Topa? Eu topo, mas assim, fiquei meio chocado. Fiquei, que é isso, cara? Ficou preocupado? Eu fiquei, tava tudo tão bom. O Flamengo ganhou. Ah, não. Mais um episódio falando sobre o Flamengo, não acredito. Não, mas aí tava tudo tão bom. E aí do nada, será que não tá na hora de terminar? Então, o que eu estava lendo esses dias era sobre uma teoria, enfim, não sei como é que eu cheguei, foi livro, vendo referência de outros livros, enfim. Cheguei nessa teoria que eu não sei se todo mundo conhece, eu imagino que não, que é de uma palavra que chama uncoupling. Uncoupling? Chama desacoplamento em português. Desacoplamento em português não deve ser desacoplamento. Mas é assim, é de quando você... Porra, seria o quê? Desacasalamento, sei lá. Mas couple não é par. Enfim, despareamento. Alguma coisa mais nesse sentido. É uncoupling no sentido de sair de um casal. E aí a tese dessa autora é uma socióloga, e aí ela vai falando sobre o quanto o processo de separação, quando, tipo assim, uma pessoa termina com a outra, não quando o casal decide junto, ele começa muito antes. Não, peraí, como assim quando uma pessoa termina com... Ah, tá. Quando é tipo um término unilateral. Isso, quando eu puxo um término, por exemplo, não foi algo que a gente conversou e decidiu, como o nosso caso. Entendi. E aí, é nesse sentido, e o que ela traz, né, a autora, é de que esse processo começa muito antes e, na verdade, parte desse processo diz da dinâmica do casal, né, mas é ela fala muito de um processo interno, que acontece só com a pessoa, às vezes a pessoa não comunica, e aí eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast, e do quanto os pensamentos, os sentimentos que a pessoa vai guardando vão influenciando nesse processo também e acabam não dando uma oportunidade da outra pessoa fazer alguma coisa, sabe? Às vezes dá, mas a pessoa, né, a outra não tinha noção do quanto estava sendo considerado uma separação e um término realmente. E eu achei super interessante de pensar nas 5 fases, né, da separação, que é algo que eu já compartilhei antes, mas entendendo o quanto esse processo é interno mesmo, sabe? Então, tipo, você tá falando daqueles casos onde a pessoa, tipo, já pensou tanto, já tomou aquela decisão e é meio que é só um comunicado pra outra pessoa do relacionamento, né? É só, tipo, vamos terminar, mas não tá naquele vamos terminar de vamos conversar, o que a gente pode fazer. Não, é tipo, já acabou. Exato, a pessoa chega já com algo pronto e o outro fica com a sensação de que é uma coisa repentina, foi do nada, não estava esperando, porque na verdade o outro lado já estava ali pensando há muito tempo sobre isso. E às vezes, apesar de não ser o tema deste episódio, mas às vezes acaba que essa pessoa que já se desvinculou tanto emocionalmente acaba traindo. Acaba começando um outro relacionamento com outra pessoa. Porque tá fora desse aqui já, sabe? O outro só não foi informado. É, também tem aquela coisa do não consigo terminar, vou trair, vou fazer uma merda enorme pra o término ser obrigatório, né? É, nossa, mas esse caso é pesado, é heavy baile. É, eu acho que a gente não precisa ir aí, né? Não. Por enquanto eu tô pensando só nesse momento assim dessa insatisfação dessa decisão interna e de como ninguém termina de uma hora para outra. Eu acho que é algo interessante, assim, queria te contar dessas 5 fases, posso? Claro, me conta. Eu não conheço essa teoria, não. Então, a primeira fase, eu já coloquei isso lá no meu Instagram, tem um vídeo que fala das 5 fases da separação, que a primeira fase é onde a pessoa está numa insatisfação silenciosa.
Então, o momento que a pessoa começou a ficar incomodada, começou a ficar ali meio, sabe, com uma decepção, e aí um sentimento que ela vai ficando meio, sabe assim, meio olhando torto, e que esse sentimento vai se acumulando até que você não consegue mais ignorar. Então, tipo assim, vai criando um ranço da outra pessoa, você não pode falar nada, que eu já fico, sabe assim? Ou Falou então, com muita propriedade esse você não pode falar nada, hein? não, você foi impressão sua. Mas é isso, são essas pequenas frustrações que vão virando um ruído, né, no fundo da relação ali. E que geralmente, depois de um tempo, onde as pessoas já estão há muito tempo ali naquela briga, naquela falha de comunicação, que é o momento que chegam na terapia de casal, inclusive. Mas internamente a pessoa não falou ainda o quanto ela tá considerando assim, tipo, será? Ali naquele momento, sabe? Mas então, é até uma pergunta que talvez eu tava guardando pra depois, mas eu acho que agora vale. Quando você falou das 5 fases, me vem muito na cabeça a coisa das 5 fases do luto. Que na verdade não sei se são 5, mas eu acho que 5 fases do luto. Então, mas o luto tem muito uma coisa que já aconteceu. Então você tá ali vivendo o depois. Essas 5 fases da separação parece muito uma coisa prévia, mas que não precisa chegar à conclusão da separação. Então, a minha pergunta é: essas 5 fases só começam a valer quando essa irritação, esse cansaço, por assim dizer, que você falou, já leva a um pensamento de será que eu deveria continuar aqui? Só aquele pensamento mínimo, aquele pensamento que só uma frase que correu na cabeça, você nem pensou, ou só uma insatisfação, um cansaço enorme, não aguento mais você, mas que em nenhum momento passou na sua cabeça a palavra separação ou alguma coisa nesse sentido, já tá contando também. Então, fiquei um pouco confusa de qual é, de qual é a pergunta. Porque você estava falando do luto, eu acho que eu fiquei presa na coisa do luto. Porque eu não sei se tem a ver, eu imagino que não. Nada que eu li tinha a ver com esse processo, mas que de alguma forma parece similar subjetivamente, internamente, sabe? Tipo assim, de alguma forma você está se deparando ali com aquela ideia e está mastigando aquilo ali. Então tem a ver com um pouco, né? Tem uma culpa, tem um medo muitas vezes, mas eu não acho que vai para esse lugar do luto, de fazer esse término já, sabe? Às vezes sim. Não, eu não tava querendo dizer que ia pra esse lugar. Ah, eu fiquei confusa com a sua pergunta. Tá. O preâmbulo foi que pensei nessa coisa das 5 fases, só que no luto o fato já aconteceu e essas 5 fases são depois. Então você vai vivendo essas 5 fases uma depois da outra e beleza. Na separação, a separação ainda não aconteceu. Então é uma coisa prévia à separação. Então, meio que enquanto no luto todo mundo sempre vive os 5 estágios, Não necessariamente, mas aham. sabe? Esse da separação, eu fiquei na dúvida de, tipo assim, dá pra você parar no meio, sabe? Ah, Porque não com aconteceu certeza. ainda. Entendi. Nossa, agora ficou muito mais claro, realmente. Ainda dá para você, de alguma forma, reverter. Até porque, eu vou falar já já, uma das fases é essa de ambivalência, onde você não sabe muito bem o que fazer com isso, você não sabe se vai ou se fica. Aham. Pelo que essa autora está trazendo, o nome dela é Diane, sei lá. Diane Vaughan. Fala assim, não sei como é que pronuncia, não. Fala assim, mas eu não sei como pronuncia, então escreve assim. É, isso, escreve assim. Mas quando ela fala, ela começa esse processo na insatisfação, que é esse primeiro sentimento, esse primeiro pensamento que vai ali virando uma mágoa. Então já começa ali, entendeu? Não é nesse ponto onde fica insuportável o cansaço, não. É nesse primeiro momento. Porque o próximo momento, a próxima fase, já é algo que a pessoa já está ali pensando mais estruturadamente, mais elaborando. Então, tipo assim, a pessoa está insatisfeita, ela começa, de alguma forma, a se imaginar em outro cenário. Aí, como é que seria se eu tivesse com uma outra pessoa que talvez conseguisse fazer o que você não faz? Como é que seria a minha vida se eu tivesse ali sozinha, solteira? Será que eu não seria muito mais feliz solteira?
Será que eu preciso realmente passar por isso? É onde a pessoa começa a se comparar em outros cenários. Alternativas são possíveis ou não também, sabe? Às vezes é só imaginando e tá meio fantasiando ali com uma alternativa. E aí só então a pessoa começa, né, depois de um processo assim, a pessoa começa a entrar numa ambivalência. De, pô, será que eu quero terminar? Eu já cheguei aqui pra mim, tipo, pô, eu não tô gostando muito, eu tô com medo de terminar, mas eu também não quero perder o que a gente tem, a nossa relação, o que a gente já construiu. Então, nesse momento, a pessoa começa a ficar... E aí é isso, né? Às vezes dura meses, às vezes dura anos, que a pessoa tá ali pensando e repensando essa decisão. E às vezes esse cansaço ainda está presente, mas ainda não está insuportável. Então a pessoa não decidiu ainda, sabe? Se ela vai de fato ou se fica. Nossa, eu consigo entender muito. Eu acho que eu já passei por isso, tipo, num relacionamento anterior ao nosso, que eu ficava muito nessa coisa do... Eu acho que essa parte é onde você faz a lista do pró e contra. Isso, exatamente. De tipo assim, pô, tá, eu gosto muito dessa pessoa, é muito legal quando a gente tá junto, mas ao mesmo tempo eu não aguento mais. Ou queria muito estar fazendo outras coisas. Essa pessoa não gosta de ir pra praia. Coisa boba, né? Mas que tem a ver com aquilo que você precisa, né? Também, que você sente falta de fazer, enfim. Isso. Essa pessoa não gosta dos meus amigos. Pô, uma parada muito mais interessante. Então, eu acho que essa parte da ambivalência faz muito parte. Mas eu achava uma parte muito difícil de sair. De sair E é difícil mesmo. dessa lista de pró e contra. É, até porque quando você tá nesse momento, é difícil você saber se você conversa ou não. É, né? Porque parece feião você trazer uma conversa de... Pô, tô pensando em terminar com você. Mas não sei, porque a gente é legal, né? E tem muita gente que traz essa conversa e decide não ficar, só que pro outro quebrou ali uma ilusão de que as coisas estavam bem. E aí gera uma insegurança absurda. Mas é um momento onde a pessoa precisa pensar, sabe? Se realmente faz sentido, se ela realmente quer isso. E às vezes conversar ajuda, porque a outra pessoa consegue fazer um compromisso. Tipo, não, eu vou mudar, eu vou fazer isso aqui, etc. Mas às vezes não também. Porque às vezes eu acho que tá mais na pessoa que tá nessa ambivalência do que na relação, né? Eu até fiquei pensando aqui. Isso me parece mais uma questão pra você levar pra sua terapia individual ou pra Também. você conversar com seus amigos que não têm o mesmo valor da terapia individual, porém é bom conversar, do que ser a coisa da terapia do casal e de trazer pro casal, né? Vamos pensar aqui junto comigo que eu tô pensando em terminar contigo. Pois é, mas aí depende também. Às vezes a pessoa fica anos em terapia e não consegue chegar em lugar nenhum. Porque vê o outro mudando e aí, tipo assim, interpreta as ações do outro e fala, ah, não, ele vai mudar. Mas a pessoa não sabe que tem um problema. Então é difícil ela mudar sem a água tá batendo na bunda, sabe? É difícil ela realmente fazer alguma coisa se ela não tem noção do quanto tá ali por um fio a relação. Ah, entendi. A pessoa Isso, a outra que não tá pessoa, pensando nisso, né? a pessoa terminada, né? Aham, entendi. Eu fiquei um pouco confuso, mas depois Então, entendi. a questão, principalmente, né, dessa fase de ambivalência, é que é uma dúvida que você não sabe se é do momento, se é tipo, é só uma fase, ou se depois de um tempo, você tirando as coisas debaixo do tapete, porque é isso, né? Acaba que você vai guardando um monte de coisa para não piorar a relação, para não ter conflito. E depois de um tempo você repensa, pô, caramba, lembra, sabe assim, lembra quando eu pensava em terminar? Será que eu tô pensando agora de novo? Será que eu termino? Às vezes é 1 ano, 2 anos depois. Tipo, será que realmente faz sentido ainda? Mas e aí, qual que é a próxima? Depois da ambivalência... Depois de ambivalência é o momento do se retirar, do você de alguma forma começar, tipo assim, você já imaginou tanto como seria a vida sem a outra pessoa, que você começa a tirar a prioridade. Tipo assim, às vezes a outra pessoa fez uma coisa que te magoou tanto, que você fala: "Ah, beleza, eu não vou terminar, mas eu vou tirar a pessoa como minha prioridade. Eu não vou mais estar tão presente, eu não vou mais procurar tanto. A comunicação vai mudando. Onde você, às vezes, tentava conversar, agora você só tá tipo assim, cara,
não vale a pena, sabe? Não vou mais tentar. E aí, É aquela coisa do para de ligar muito? exatamente, sabe aquela frase que falam, tipo, quando, quando você tá comunicando, você tá brigando, entende que eu ainda tô tentando. Quando eu ficar em silêncio, que você se preocupa. Tem muita gente que pensa isso, né? Sim, super. Eu lembrei de alguma coisa tipo de relacionamentos de parentes adultos. Mais adultos que você. Não, mas adultos na época que eu ouvi, que eu era adolescente, de um pouco disso, assim, de quando a mulher para de reclamar que o cara tá chegando tarde, que o cara saiu com os amigos, é porque já tá indo, né? Já tá por um fio ali. Exatamente. É tipo assim, essa mulher já começou a se imaginar em outro lugar, sabe? E ela começa a não fazer tanta questão. E tipo assim, cara, quer saber? Então tá, então vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas. Quer dizer, a pessoa tá ali fisicamente na relação, mas ela já não tá mais tão emocionalmente nessa relação, sabe? Total. Nossa, total. Assim, fiquei pensando que isso me lembrou um filme, aquele filme 500 Dias com Ela. Nossa, eu nem lembro, muito tempo que eu vi. Nossa, meio velho, né? É meio velho, acho que é 2010. Mas Talvez, por que te lembrou? talvez antes disso. Não, porque nesse filme, não sei, pra quem não assistiu, é um filme legal. Que não é sobre romance, que o rapaz fala no início, mas é sobre um relacionamento de 500 dias. E pro final dos dias, spoiler, você vai vendo que a moça tá, tipo, começa não largar, mas parar um pouco de ligar, sabe? Você vai vendo ela meio que se desligando. É um pouco isso, né? Tipo, tem aquela expressão em inglês que é saindo, desapaixonando, né? É, e aí, tipo assim, meio que de uma hora pra outra, assim, você não entende muito, tá tudo muito bem, e aí as coisas estão meio normais, e do nada a pessoa não liga muito mais. E aí você fica, aconteceu alguma coisa? E, e tipo, não aconteceu nada, mas parece que tá tudo diferente, sabe? É isso, às vezes a pessoa tá passando por um processo interno já de pensamento que não compartilhou. E foi criando ali, né, um pensamento sobre você e um pensamento sobre ela que, tipo assim, entendeu que não faz sentido mais tanto a relação, sabe? Quando você tava falando disso da Summer, é Summer, né, o nome da mulher de 500 dias com ela? É essa meio. Eu só lembro o nome da atriz, a Zoe, né? É, linda, linda ela, inclusive. Mas me lembrou a irmã da Fleabag. Você não viu Fleabag, mas me lembrou de... Quer dizer, você começou a ver e você ficou mal e não quis ver mais. Não, não fiquei mal, não. Só achei a Fleabag muito chata. Ela é difícil, é uma personagem complicada, complexa. Muito chata, meu Deus do céu. Mas a irmã dela, ela tá num relacionamento com um cara e que você percebe que, tipo assim, eles só estão mantendo a relação porque convenção social de que eles são casados. Mas não tem mais nenhuma conexão emocional, não tem mais nenhum afeto. Tem só, tipo assim, no máximo uma tolerância. E aí, às vezes, é o momento que esses casais chegam, tipo assim, ainda que não tenham terminado, já estão ali sem emoção nenhuma. Já estão numa ruptura, sabe? E aí me vem muito isso na cabeça, assim, de como às vezes a gente percebe que o outro está se distanciando e começa a entrar em vários parafusos, tipo, cara, o que está acontecendo? Fala comigo, me explica o que tá passando por você, e a outra pessoa se fecha. E, tipo assim, já cansou de tentar conversar. E agora só vai se afastando, sabe? Aham, e é isso, né? E às vezes é até difícil de falar, porque às vezes a pessoa que tá se fechando, meio que é a sensação que dá, por exemplo, no filme, de que a pessoa só parou de gostar. E aí não tem o que te falar. Eu não sei o que houve. E às vezes ela não tá pronta pra terminar ainda, né? E falar sobre isso seria puxar essa conversa também. É, porque se você, no momento que você falou, aquilo tá na mesa e não dá pra mais desdizer. Exato, exatamente isso. Agora, a última fase é, de fato, o momento onde tem a decisão. Aí você fala, cara, é isso, né? Eu acho que já deu, acho que já foi. E a pessoa, o parceiro, né, insatisfeito, começa a imaginar como é que ele vai terminar. Que, inclusive, acho difícil a beça, né? Puxar essa conversa de, a gente precisa conversar. Inclusive aqui, um parêntese.
qual que você acha o melhor jeito? Chegar de surpresa ou mandar aquela mensagem do, pô, a gente precisa conversar? Nossa, mensagem não. Pelo amor de Deus. Mas é o quê? Você vai ligar pra pessoa, você tá há anos sem ligar porque tem gente que não se liga mais. É. Aí você vai ligar e vai falar, oi, a gente precisa conversar? Pô, você quer acabar com a vida dessa pessoa. Ai, não sei. Existe. Gente, contem aí, falem aí pra gente nos comentários. Existe uma boa forma de terminar? De puxar a conversa sobre o término? Eu acho que não. Eu já vi um término que era chamando a pessoa pra ir jantar fora. Pra amenizar a dor do término. Pelo amor de Deus, cruel demais. Eu acho que rola super. De, tipo assim, você chamar pra fazer alguma coisa, mas tem que tomar o cuidado de não ser não parecer que você tá chamando pra uma coisa romântica. Nossa, e meu Deus, pior ainda. Mas e você chamar pra terminar assistindo série na Netflix, você tá vendo Friends com a pessoa, domingo à tarde, aí você vira pro lado e fala, pô, Valeu. não quero mais. É, já deu aqui. Pois é, eu não sei. Não sei, mas essa conversa é ensaiada, é o momento que as pessoas falam com os amigos, né? Tipo, com as amigas, cara, o que que eu faço? Como que eu falo? Porque é isso, não tem receita de bolo. Eu apoio a mensagem. Mandar na mensagem que a gente precisa conversar? Não, a mensagem do... Vamos conversar por aqui por mensagem. Ai, João Pedro, não. Não, você tá falando isso só pra você ser cancelado. Não é possível. Você é o tipo de pessoa que acha ok um término por mensagem? Depende, não uma mensagem, tipo, não um Você já e-mail. terminou por mensagem? Eu nunca terminei com ninguém, eu sempre sou terminado. Ah, meu Deus. Eu tento amar até o final. Mas eu não tô falando uma mensagem que é tipo um e-mail, que é você deixou lá e desligou o celular. Tô falando assim, pô, você chamar a pessoa pra conversar por mensagem e falar, pô, vamos trocar uma ideia? Nossa, péssimo. Por Horrível. mensagem você tá trocando uma ideia ali, mas você tá com tempo pra pensar, pra elaborar, pra você não falar nada de feio, que às vezes no... Pedro. O foda é que a gente tá falando já de casamento, de gente que mora junto, como é que você vai... Eu vou esperar você ir então, na academia e vou te mandar mensagem. Não, exatamente. Não existe conversa por mensagem quando você tem um relacionamento onde você mora junto. Primeiro de tudo. E eu acho que também parte desse processo, acho não, né? Parte desse processo que ela tá trazendo é interno, né, também. Não é ainda o momento onde você falou pro outro. Então, você tá fazendo essa decisão na sua cabeça. Então, se você mora junto, você tá pensando onde você vai morar. Ou onde a pessoa vai morar. Você tá pensando o que vocês vão fazer com os móveis. Você tá pensando como é que você vai reorganizar sua vida financeira. Então, tem um outro processo que é, tipo assim, dessa burocracia e que dá um trabalho do caramba, né? Inclusive, desmotiva muito a pessoa a se separar por conta dessa burocracia. Eu ia falar isso, né? Que, tipo assim, você já passou por todos os processos, você tem certeza que você quer terminar. Aí você vê a briga do divórcio, você fala, não, deixa quieto. E, pô, às vezes é isso. Você tem filho, aí você vai ter que pensar como é que você vai fazer com a criança. Vai ficar com quem? Quando? E o cachorro? Nossa, muito trabalho, separação. Mas e um pouquinho menos? Namoro é fácil, então, separação. Ai, não é fácil, não. Mas, tipo assim, tem como ser mais difícil se você tem uma vida junto, se você tem coisas junto, né? Mas, por exemplo, uma coisa que hoje em dia muito em alta é a coisa da viagem de namoro que já tá comprada. É verdade. Como que faz com a viagem, né? Isso. Eu já vi gente viajando separado. Eu também. Já se separou, mas a viagem tá 3 meses depois, tem que ir como amigos. Nossa senhora, aí rola um remember, dá errado com certeza. Mas, de qualquer forma, é o momento onde a pessoa tá ali reorganizando a vida, né? E o pior de tudo é que, às vezes, todo esse processo, a pessoa tá ali há mais de um ano pensando, ela chega pro outro e, de fato, conversa, finalmente, e o outro fica tipo, cara, como assim? O que aconteceu? Do nada. E nunca é do nada, né? Nunca é repentino. Na verdade, é isso. Às vezes foi planejado, foi amadurecendo ali há muito tempo. E aí parece que a outra pessoa tá superada. Já viu isso? Tipo assim, quando acaba a relação, aí uma das pessoas fica sofrendo, a outra já tá num outro relacionamento. Um mês depois. Mas isso daí a gente chama de outra coisa. Não, a gente não chama de nada, que a gente não vai julgar as pessoas, João Pedro. É verdade, mas a gente pensa outra coisa. Eu não sei o que você pensa, não. Quando um mês depois já tá namorando,
A gente pensa que um mês antes estava também. Ah, não, para de ser fofoqueiro. Gente, João Pedro é muito fofoqueiro, eu queria dizer isso pra vocês. Para de inventar coisa, não tem nada de paranoia, de pensar que aconteceu antes alguma coisa. Não vamos supor que tá tendo outro relacionamento, porque a gente vai desgraçar a cabeça à toa. Vamos concordar que quando você tá num processo de separação, não num processo mental de separação, não um processo onde você já falou. Uhum. Então você tá ali refletindo muito. E aí você se desligou emocionalmente da pessoa que você tá junto. E aí você conheceu pessoas novas que antes eram só colegas, só pessoas que estavam passando na vida. Só que agora que você tá disponível emocionalmente, você Às vezes começa a você ver se com envolve, outros né? olhos. Sim. E você ter um interesse em outra pessoa é uma coisa que motiva muito falar, pô, vou resolver essa outra parada aqui rápido, então. É, exatamente. E, tipo assim, às vezes você no encontro com outra pessoa, você fala, realmente, meu relacionamento já não faz o menor sentido. Encontro não, porque é feio ter encontros enquanto mais... Não, o encontro na vida, Pedro, que eu tô falando. Tipo assim, o se deparar com outra pessoa, entendeu? É, que eu queria deixar claro aqui que esse podcast não apoia a traição. Não apoiamos traição. Exato, aí é isso, assim, eu acho que tem toda essa parte de, tipo, você tá conhecendo outra pessoa, ao mesmo tempo você tá se sentindo super culpado, porque o seu companheiro, né, a sua companheira não sabe que você tá ali nesse envolvimento, nem você sabe às vezes, e aí às vezes você começa a sofrer mesmo, assim, você tá decidido a terminar, mas você começa, tipo, pô, será que eu faço isso? A pessoa aqui tão bonzinho, sabe assim, tipo... É um merda, mas a gente já viveu tanta coisa junto. E a história, e o filho, os planos, os móveis. E aí você vai ficando e vai ficando. E você já não aguenta mais outra pessoa, tipo assim, na sua vida mesmo, sabe? Não acredito que você bebeu o resto da água. Eu queria essa água. Eu tava com sede. Mas aí, enfim, é interessante esse estudo, né? Eu fiquei muito pensativa, assim, depois que eu li sobre o tanto que separar é isso, né? É o momento onde você se desconecta primeiro e depois você vai ali encontrando uma outra coisa, sabe? Um lugar pra isso, dar um significado pra isso. Total. E assim, a gente enumerando aqui as fases, dá pra ver muito claro. Tipo assim, quem já se separou, principalmente em relacionamentos maiores, dá pra ver muito claro. Porque quando você tá num relacionamento grande, a sua vida já tá girando muito em torno da vida da outra pessoa. Suas vidas já estão muito interligadas. Então, por exemplo, até pra quem é mais novo, pô, vou me separar, mas todos meus amigos são os amigos dele. Total. Como é que eu vou separar, sabe? Eu já perdi um grupo de amigos por conta disso, inclusive. Então, mas isso é um problema o quê? O quê? Um problema sáfico. Ah, não. Não vou. Não vou entrar nessa. Tudo bem, isso aqui é uma outra conversa. Mas já te vi perdendo grupo de amigos porque já te conhecia antes. Então, esses passos dá pra gente ver muito quando é esse término onde uma pessoa começa a parar de se ver ali, né? Nesse relacionamento. Exato. E vai se afastando mesmo, né? Vai perdendo sentido e não informa para outra pessoa também. Mas você informaria? Você que nunca terminou, você falou. Você informaria se você tá em alguma dessas fases? Ou você só chegaria no final... Aquelas, eu querendo saber. Ou você só chegaria no final para avisar que valeu? Então, eu tava querendo saber qual que era a sugestão da psicóloga. Mas, hoje em dia, eu acho que eu me comunico muito melhor. E eu informaria algumas coisas. Mas eu ainda acho feio a informação de que, sei lá, de que eu tive um pensamento, algum momento sobre que seria melhor com outra pessoa ou de outro jeito. Ainda acho esse pensamento feio. Antes... É tão simplório você falar que é feio ou que é bonito um pensamento. É feião, pô. Mas é tão mais complexo que isso. Não, dá pra dividir tudo em feio e bonito. Aí... Mas eu claramente não... chamei de simplório, né? Puta. Casamento é uma dádiva. Desculpa, meu amor. Mas normalmente, o meu normal, se eu não estivesse nesse relacionamento e nesse podcast, eu não comunicaria de jeito nenhum. É mesmo, é? É.
ficaria ali matutando, conversando com amigos, falando, pô, não aguento mais. Tá chatão. Não acredito que você é esse tipo de homem, Pedro. Não, calma aí, que isso? Eu não tô na mesa com um monte de gente. Tô aqui numa conversa privada sobre sentimentos. Eu e meu melhor amigo. E falo assim, cara, não tá dando mais, não tá funcionando. E aí o cara vai perguntar, e por que você não termina, cara? E eu falo, pô, porque tem umas coisas que são muito boas. Ah, não. Ai, odeio conversa A de nossa- homem. Eu não quero ouvir essa A conversa. nossa parceria É parceria. compensa tudo. Parceria pra caralho. Sim. Só que, cara, que ódio. Eu tô infeliz nesse podcast. Será que eu fui longe demais? Me mostrei muito. Eu acho. João é assim, gente, na vida real. Porque a questão, no final das contas, tem muitos motivos que levam, né, uma pessoa a ficar, às vezes, porque tem coisas boas, mas você tá lá no prós e contras. Você tá lá na fase 2, fase 3, onde você tá pensando, será que vale a pena? Então, tipo assim, esse momento onde você tá conversando com seu amigo, que eu infelizmente tive acesso, é o momento onde é importante. Você perguntou, né, a opinião da psicóloga. É importante ter uma conversa Com o parceiro? com o parceiro. E, tipo assim, isso se você acha que de alguma forma ainda faz sentido essa relação. Porque o caminho depois disso, depois de você não falar, é só, assim, daqui pra frente, só pra trás. É só ladeira abaixo. Então, se você não fala, nesse momento você não tem a oportunidade de reverter em um momento onde a outra pessoa consegue ficar ativa. E consegue, tipo, se engajar de novo na relação, consegue puxar, consegue tentar te reconquistar de alguma forma. Isso é importante. E é, obviamente, né, gente, é o momento onde é o que eu recomendo pra pessoa chegar na terapia. Não no momento onde ela, porra, já não quer mais estar ali, já não gosta da outra pessoa, mas antes de botar o pé pra fora da porta, ela tá parando pra pensar. Mas esse, então, você diria que é o momento sugerido ou é o limite? Não o limite, né? Claro que dá pra depois, mas O tipo momento é assim... sugerido. Quando você começa a ter dúvidas, obviamente você vai para sua terapia individual, não só fala com amigos, mas também você começa a conversar com seu parceiro, tipo, lá por essa fase onde você tá numa ambivalência, quase passando para uma desconexão, antes de você se desconectar completamente, você puxa essa conversa. Então, quando você tá naquele momento, assim, meio de saco cheio, que bate pra você um pensamento de terminar, não traga isso pro seu parceiro direto. Pensei isso hoje e amanhã vou te contar isso no café da manhã. Por favor, não. Porque esse momento onde você tá pensando sozinho é um momento cruel para outra pessoa, porque você pode mudar de ideia. E aí você vai causar uma turbulência no seu relacionamento completamente à toa. Principalmente porque você não elaborou ainda. Se você só teve um pensamento e colocou pra fora, você vai machucar outra pessoa à toa. Elabora primeiro esse pensamento, sabe? Depois você traz. E, de novo, né, gente? Terapia de casal tá aí. Inclusive, né, estou aqui para isso. Vocês tendo um desejo, né, já passaram aí por essas fases de separação, de pensamento, se vocês se identificaram em alguma dessas fases hoje, vocês podem comentar aqui pra gente nos comentários, mas vocês podem também preencher o formulário de aplicação para terapia de casal. Temos outra psicóloga atendendo comigo, a gente inclusive também está com vagas abertas para terapia individual, tá bom? Então busquem a gente, busquem cuidados, falem com amigos, se não for este o caso. E é isso, pensem direitinho, cuidem da pessoa que vocês amam ou que vocês já amaram algum dia, mas que merece respeito e cuidado também, né, inclusive. E que podem voltar a amar. E que podem voltar a amar, total. Eu acredito no voltar a amar. De verdade. Eu acredito também, pô. Depois de você pensar tudo, você decidiu em terminar, às vezes as coisas mudam. E Às vezes você falando pra outra pessoa, tipo, cara, estou terminando. Aí vocês terminam e a outra pessoa te dá motivos pra começar um novo relacionamento também. E, tipo assim, começar do zero, que não é do zero, né? Mas começar do zero de uma outra forma. Num relacionamento onde você gosta mais do que esse. tipo a Cristina e o Owen. Porra, não. Que casal lixoso. De jeito nenhum. Mas sim, a gente assistiu esse episódio recentemente de Grey's Anatomy. Mas sim. Mas a Christina e o Owen deveriam terminar. Deveriam muito. Porque eles são horríveis. A verdade é que eu tava fazendo outra coisa e eu só vi que eles estavam se dando uns beijos.
Depois de se divorciar, de Depois fato. de se divorciar. Enfim, gente, a gente tá aqui conversando a beça. Que referências são essas? A gente precisa parar com essas referências velhas. Coloquem referências novas pra gente aí nos Pra comentários. gente assistir. Um beijo pra vocês. Me digam se vocês gostaram desse episódio. Até a próxima. Beijo, galera. Até semana que vem.